Parte teu, então reconheceu o cheiro de gozo em meu Filho de Deus. No mesmo instante, Ele deseja aparecer. Fica conosco, nossa amada por Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso grande Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como discípulo te pediu no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém? Glórias a Deus, amém. Peço perdão para a igreja, amém? Mas é que eu sempre vejo a minha avó cantando, eu acho ele muito bonito. Mas que o Senhor possa receber, amém? Essa agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, num jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal lhe cercar, quer estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, num jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, num jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos a nova unção. E com Deus num jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, num jardim em constante oração. Quando
quando a noite chegar e o mal me secar, quero estar em constante oração. Amém? Mais alguém para louvar o Senhor? Se aproxime em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? As palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou louvando o número 225. Gostaria que todos acompanhassem em nome de Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente. Siga marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indumento valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutar sem recuar, ser valente, seja via onde for, escutando no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indumento valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indumento valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente, tua vida endurecer, sempre com Jesus viver, e aqui também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indumento valor, cheio do Consolador, ser valente. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém, mais uma oportunidade. Louvado seja Deus. As palmas bem alegres para Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Igreja, vamos louvar 515? Quem souber, me ajuda. Se pelos ares eu peregrino vou andar,
palavra do Senhor. Se o Senhor vai contigo, não temerei. Porque quem vai contigo é Cristo. E muitas vezes a gente teme, né, o homem, mas levar a palavra, não importa quem seja homem, seja rico, seja pobre, seja quem for. E muitas vezes a gente treme na base. Será que eu levarei a palavra para aquela pessoa? Não importa, leve, porque o Senhor está contigo. Quando todos que estão aqui sentados nesses bancos, alguém levou a palavra para ti. Alguém falou de Jesus para você. Então não importa, fale de Jesus para as pessoas necessitadas. Nós estamos num mundo que as pessoas estão precisando de Cristo. Eu te agradeço a rica oportunidade. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo-as brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, é igual à cruz, o meio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grande
és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, igreja? Se coloque de pé, amém, louvado seja Deus. Vamos estar recebendo assim o servo do Senhor, louvado seja Deus, que estará dando ensinamento da palavra nessa noite, amém? Com tristeza ou com alegria, igreja, louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, Santíssimo Deus maravilhoso e eterno Pai, Senhor da glória. Eis aí, meu Pai da glória, a vida do teu filho, do teu servo nesta noite, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, venha falar, ó Pai da glória, ao teu povo, a tua igreja, Senhor. Meu Deus, de maravilha, com poder, ó Pai, grande glória, Senhor, com entendimento, ó Deus, aos nossos corações. Deus de poder e maravilha, Deus fiel e santo. Em nome de Jesus, ó Pai da glória, fala, Senhor, a tua igreja nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. E as palmas bem alegres para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não faço louvar a Deus, não louvar. Louvar. Amém. Deus, hein? Amém. Vai vencer, nós fazer uma oportunidade agora, o pai de louvou o hino para Deus. A louvar faz bem. Louvado seja Deus, amém? Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vai bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem crê na sua vitória aqui nessa noite diz amém. Louvado seja Deus. Qual que é aquele louvor lá, ovelha perdida? 156. Irmãos velhos, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quem crê que o Senhor está aqui diz amém. Louvado seja Deus. 156. Louvado seja Deus. Amém. Ovelha perdida, 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, quando amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me ali, por seu sangue restaurou-me ali. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e diz em voz galante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim,
Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor me envolve, Ele me restaurou-me a Deus. com seu sangue restaurou meu Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder capaz, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus me amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha vida. Com seu sangue restaurou minha vida. Amém. E essa cadência aí, vou dar as palmas da verdade, amém? Amém. O irmão Thaís já orou, vamos confiar na oração que ele fez. Isso é muito bom. Eu me sinto muito bem confiando na oração que o irmão faz, minha irmã também, em Cristo. E isto é bem 100% bíblico. É uma realidade, essa palavra. Nós vamos fazer um trabalho, continuar o trabalho, fazer um resumo do trabalho de Daniel e iniciar-se sobre lei e graça. Lei e graça. Porque se nós não descobrir os dois períodos, a gente corre muito perigo de cometer pecado de loucura. Quando nós vamos avaliar na Bíblia sobre o significado das 5 loucas, e também referente a Cristo, a maior pressão que ele sofreu foi com o pecado de loucura contra ele, que eram os fariseus e a lei, e Jesus e a graça. Então o choque, aquele choque sempre foi terrível. Judeus e Cristo. Foi uma das maiores perseguições que Cristo sofreu, foi com a interpretação da lei segundo os fariseus e a transferência da graça moldada por Cristo. E ainda se nós hoje não estudar a palavra, irmãos, corre perigo, porque nós estamos falando sobre o último império, não estamos? Esse último império, ele troca muito o sentido da palavra, e às vezes a gente vem de lá e traz costumes pagãos. A gente observa isso, não é? E isso não é bom, porque a Bíblia diz que todo aquilo que você age, lá em Provérbios 14, 29, tudo que você age com precipitação exalta a loucura. E a loucura é do adversário. Então não é bom. Bom é que nós oremos e também que estudemos a palavra com cuidado, porque 5 eram virgens, 5 não. Como nós dizemos, todas tinham os dons, não tinham? Todas tinham o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo somente para a confissão não é importante. O importante é o Espírito Santo para confessar Cristo como existente, como Senhor, mas não somente como Senhor, mas como Salvador. Não somente como Senhor e como. Por isso que a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é, mas não é o Salvador. É no milênio. Então isso é um perigo muito grande, grandíssimo. Não é questão de fica assim mesmo como está, não. O perigo é muito grande. Então nós temos que compreender muito bem sentido que as 10 virgens, todas elas confessavam Cristo como Senhor. Mas as 5 confessavam como Senhor e como Salvador. Porque elas eram prudentes.
E a prudência é o testemunho de todas as coisas. Temor a Deus e sabedoria. É o testemunho. Vamos fazer um resumo de Daniel. O capítulo 2 do livro do profeta Daniel, capítulo 7, capítulo 17 de Apocalipse, capítulo 13, capítulo 18 e capítulo 16 e capítulo 14 também, todo está relacionado nos dois capítulos de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. A mesma visão que o rei Nabucodonosor de Daniel interpretou, foi a mesma visão mais para frente que Deus entregou a Daniel. A visão é a mesma. Vamos ver aqui Daniel capítulo 7. É Daniel 7? 7. Nós estava vindo do 2, a interpretação do rei, dos sonhos do rei, capítulo 2. E Daniel tendo a mesma visão que do capítulo 2. Aí já foi direto para Daniel. Se for possível, no caso, puder ler do 1 ao 7, capítulo 7, do livro do profeta Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande, e quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado na terra e posto em pé como um homem, louvado seja Deus, como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, e tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, louvado seja Deus, devora muita carne. Depois disse eu, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante ao leão pardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disse eu, continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso e muito forte, a qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés. O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Isso. Até aqui? Até aí, até o 7. A visão é a mesma. O Império Grego primeiro foi o animal semelhante a um leão, era um símbolo. Roubo de patente. O símbolo do leão, a quem pertence o símbolo do leão? Em Apocalipse 5, não é? E Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí o anticristo, ele rouba a patente de Cristo. Ele roubou essa patente sobre tanto o emblema como o fundamento do nome da igreja primitiva. Acho que não sei se todos os irmãos ou ninguém sabe o nome da igreja primitiva. O título da igreja primitiva, o nome mesmo oficial da igreja primitiva. Ou não sei se as pessoas estão falando isso para que entenda como o anticristo ele trabalha silenciosamente sobre roubo de patentes. Roubo de patente é o que é? Alguém tem uma firma, eu não posso abrir uma outra firma no nome da pessoa. Nós estamos violando a patente da pessoa. E quando teve essa visão, Daniel, sobre o leão, que representava o quê? O reino na época de Belsazar. Quem era Belsazar? Filho do rei Nabucodonosor. Quer dizer que o reino do pai tinha passado para o filho. E as mesmas visões que o
pai teve, Daniel interpretou as mesmas visões que o filho também teve, que foi o império da Grécia, o império babilônio, o império medo-persas, Grécia, e hoje é o que está. São os de 7 cabeças e 10 chifres, que é justamente esse império romano que está hoje, esses 4 animais. Lê para nós, irmão, mesmo versículo 17, capítulo 7. Verso 17. Encontrou? Não, Flávio. Eu? É? Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Estes subirão da terra de Babilônia, outros da terra de Medo-Persa, surgirão em Iraque. O outro subiria da terra da Grécia e o outro da terra Vaticano, que é o que está hoje. Estamos. Todos eles têm esse. Só que, no resumo de tudo, quem é que trouxe a vitória? Recebe a vitória, versículo 12 e 13 do mesmo. Jesus. Isso, do mesmo capítulo, 12 e 13. Encontrou? Cadê o 12? É o 12 e o 13, 14, do capítulo 7. Pode ler para mim, irmão. Pode ler. Tem então, irmão Sérgio? Daniel, capítulo 7, versículos 12 ao 14. Quanto aos outros animais, foi destinado outro domínio da minha comunidade, a educação de vida, até certo espaço de tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite e eis que vinha a luz do céu como filho do homem, diz ao ancião, dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínios de honra e o reino para que todos os povos, nações vivas, sempre ensinou seu domínio em domínio eterno, que não passará o seu reino e o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito, bati dentro do corpo, as visões da minha cabeça me espantavam. Este somente até. Veja bem, quando nós lemos em Daniel 2,44, né, no resumo, tivemos um comentário que nos dias desses reis Deus se levantaria um reino que não passaria ao outro povo. Jesus, o Senhor da Glória. Aí Daniel contempla Deus entregando o reino, o poder, a autoridade e a eternidade a quem? A um filho. Eu vi um mundo semelhante a um filho do homem dirigindo a um ancião de dias. Referente, se nós olhar bem no contexto bíblico, refere o filho recebendo todo o poder do Pai. E foi-lhe dado todo o domínio, e o seu domínio é um domínio eterno. É a maior felicidade que temos é de sermos testemunhas de Cristo. Testemunha segura, porque estamos no fim do 4º reinado. E próximo ao arrebatamento devido ao cumprimento dessas profecias. E relacionado a isto, esse império que está agora, ele traz muita mistura com o Evangelho. É astuto, tenta de todas as maneiras. Já tinham roubado no passado, em Babilônia, a patente de Cristo, como estou referindo, e para o acompanhamento das Escrituras Sagradas, temos agora os costumes, muitos costumes desse 4º reino parecido com Cristo. Só que não é porque é incompleto a palavra. Olha, quando Zacarias teve a visão sobre as 2 Babilônias, a primeira e a última, que é essa agora, não foi diferente daquilo que estamos falando. Vamos dar uma olhada como está isso no capítulo 5 de Zacarias. Não pode ler para nós, do 5 ao 11. O livro do profeta Zacarias, capítulo 5, versículos 5 ao 11. As visões são as mesmas. Nós nos alegramos muito
Porque alegramos muito, porque temos essa capacitação que Deus nos deu de ser igual aos profetas do passado em entendimento e aviso dado por Cristo. Encontrou, irmão Thaís? Zacarias, logo depois de Mateus, vai voltando Malaquias e encontra Zacarias. Fala Zacarias capítulo 5, versículo 5. Até o 11. E saiu o anjo, que falava comigo, e disse: Levanta agora os teus olhos e vê que isto é o que sai. É o que sai. E eu disse: E é isto? E ele disse: Isto é uma efa que sai. Disse ainda: Só um momento. Efa, irmãos, uma medida apropriada para as coisas secas, para secos, e não para líquido. Vamos lá. Disse ainda: Esse é o pecado deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca desse o peso do chumbo. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram duas mulheres que traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como os aves cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam elas o efa? E ele me disse: Para lhes edificarem uma casa na terra de Siná. Então, estando ela acabada, ela será posta ali na sua base. Olha aí, no mesmo lugar. Zacarias contempla uma mulher sinônimo de uma potência, sinônimo de uma cidade também. E ela estava carregando o peso, mas o que tinha naquele efa? Uma medida apropriada para secos, né? Para sementeiras, assim por diante. E o que tinha naquele efa, naquela medida? Tinha o quê? Chumbo. Chumbo é peso. Chumbo ele é super pesado. O chumbo simboliza o peso do pecado. Aí vem em contrapartida, veio Cristo dizendo: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu, porque o meu jugo e o meu fardo é oposto o peso de chumbo. Mas ele convive uma mulher, sinônimo de uma cidade, uma potência. Mas de repente aparecem quantas? Indo para onde? E onde é Siná? Babilônia. Interessante, não é? Quer dizer que a primeira mulher caiu, ou seja, a primeira potência caiu, o Império Babilônico, já tivemos esse comentário. Só que na visão do profeta, dos profetas, e registrado nas Escrituras Sagradas, ele viu duas mulheres agitando o ar. Com a asa do quê? De cegonha. Não sei se os irmãos conhecem a história de aves, mas eu acho que conhecem, não é? A avestruz, ela é o sinônimo de desleixo. Sabe disso, né? Enquanto a águia, tipo de Cristo, ela faz os ninhos lá no alto, nos penhascos, alto com segurança. A avestruz, ela põe o ovo em qualquer lugar. Nem, como eu disse, Jó, nem se pensa que algum pé de algum animal passará e vai esmagar os ovos. Ela não tem sinônimo de desleixo. E a cegonha, quem quer falar sobre cegonha? A cegonha tem o significado de agitação. Agita. Ela tanto agita o ar, quando ela tem uma conduta de agitar outras aves. O pavão tem sinônimo do quê? De orgulho. Nunca vi um crente pavão, eu sou grande. Nunca viu isso não? Eu oro no monte. Eu jejum. Jejum é necessário, mas não exaltar. É sinônimo de pagão. E ele viu a mulher, não é semelhante cegonha. Tem lá no nosso lugar, diz que a cegonha trazia criança, né? Mas não existe, mas não é isso. Cegonha é o sinônimo das duas Babilônias.
A Babilônia que caiu, a Babilônia do rei Nabucodonosor, e a Babilônia que está presente. Essa Babilônia que está presente, ela usa mais a fé natural, como se fosse fé sobrenatural. O que é a fé natural? Isso aqui é um copo, não é? Então esse copo não pode ser um intermediarista de alguma bênção, porque é a fé natural, é isso que estamos vendo. Então eles usam a fé natural, usam uma série de objetos pela fé. Pergunta a eles, por que vocês estão usando isso? Vela do sétimo dia, rezando para os mortos. Objetos também sem som, inanimados, para receber bênção. Então eles vão dizer assim, ó, é pela fé, é o que muitos crentes usam hoje. Isso é muito perigoso. É a mesma fé de Babilônia, naquilo que você crê, porque está vendo. Agora Jesus nos deu da sua plenitude para nós crer não naquilo que estamos vendo, porque o que estamos vendo já estamos vendo, mas crendo naquilo que não estamos vendo. Agora a doutrina de Babilônia, ela tem a doutrina da indulgência. Isso aí já é para agora. Quem sabe o que é indulgência? Ninguém? Então isso é perigoso. Indulgência e amuletos. A indulgência é o seguinte: na época da construção da Babilônia, quem desse uma quantia de dinheiro para ajudar na construção já garantia a salvação. Podia ser ímpio qualquer tipo de pessoa, tem uma quantia de indulgência. Foi aonde Lutero se revoltou contra essa profanação e foi até rejeitado pelo Império. Também eles criaram a doutrina de amuletos. Que amuletos? Aquilo que você diz assim, olha, eu recebi uma vez através desse objeto. Ele vem a doutrina romana, chama dogma do Império Romano, que é ligado ao espiritismo. E isso é muito afetivo, a gente observa muito isso. Idolatria, né? Idolatria. Idolatria é ligação ao romanismo e espiritismo e cristianismo. Só que o cristianismo ele não mistura com o romanismo nem com a feitiçaria, porque o romanismo e o espiritismo é o mesmo nível. As mesmas apetrechos que tem lá estão também no romanismo, a mesma coisa. E a mesma fé que eles usam, a fé são iguais. Aí muitos crentes usam a mesma fé. É terrível. Mas qualquer objeto. É rosa, vassoura, é rodo, é bala, é pano, é papel, é um monte de coisa. Pé de coelho. Pé de coelho. Patuá, né? Fecha bem. Então, mas também traz para os crentes pela mesma fé que coloca algo como intermediário, profanando o único mediador que é Cristo, o Senhor da glória. Só existe um que nos transmite bênção, porque todas as bênçãos de Deus foram acumuladas em quem? Em Cristo, o Senhor da glória. E nele nós somos beneficiados em tudo. Então o paganismo ele traz essa visão pela fé. Você vai falar para alguém, ele vai dizer assim, não, é pela fé. É o perigo do texto sem contexto, é pretexto, é o filho de homem. Porque a palavra diz, tudo é possível, o que crê, mas de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a fé, essa fé que a pessoa usa ligada ao romanismo, é uma fé perigosa. Tanto que a Bíblia, a palavra de Deus, você não pode pegar um versículo isolado e extrair dali uma doutrina, pode? Não. Dê um exemplo. O crente pode ter usura? Não. Pode? Não. O que significa usura? A palavra, se as irmãos olharem no original mesmo, pode pegar um dicionário se quiser olhar, a palavra usura
é juro justo. Agora, usura em demasia é que o cristão não pode. Salmo 15:5 diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Só que é um versículo isolado. Esse é o perigo da distorção da palavra e da heresia. Porque a palavra usura vem de uso, usufruir, desfrutar com lucro. O contexto desse versículo está em Ezequiel 18:13, que a pessoa não pode receber usura em demasia. Às vezes tem versículo que não dá o resultado suficiente, porque parece que no capítulo 25 de Mateus, se não me falha a memória, Jesus fala para aquele que enterrou os talentos que ele deveria ter colocado o dinheiro dele com usura. Justamente. Compreendeu o que é bom nós entender? Senão você vai. Quem não pode ter usura? Mas se uma pessoa vem prestar o dinheiro para outra pessoa, se ela tiver um acordo e a pessoa concordar, ela pode cobrar o juro do banco. Porque ela não pode usar de agiota. Aí é usura em demasia. É usura em demasia. Então não é pecado a usura. Porque o usura vem de poupança, uso, desfrutar, usufruir. Interessante, não é? E assim há outros versículos que tem na palavra, que a gente tira um versículo só e começa a se corromper através daquilo. Mas não é bom. Você examine bem a palavra e traz o assunto. Deu o exemplo de Jesus. Ele disse assim ao demonstrador: você não poderia ter dado aos meus dinheiros aos banqueiros e depois trazia para mim com juros? Não é assim que está escrito lá? Acho que é 25 de Mateus, verso 27. É assim. Veja bem. Então ele estava falando sobre o quê? Usura. Mas que tipo de usura? Justo. Usura é uso justo. A palavra usura vem de uso, ou justo ou injusto. Mas para o justo, ele tem o controle de saber que dinheiro com juros acima da lei é usura em demasia. Não se pode. Interessante, não é? Aí já chegamos à conclusão. Por que nós temos que estudar sempre a boa palavra? Porque quem distorce a palavra, agora mesmo estava lendo em 1 Pedro 3,16, não é? 18, que diz que quem distorce a palavra distorce para a sua própria perdição. É muito perigoso. Então vamos cada vez mais ser prudentes na palavra. É bom nós aprender, ser bem inteirado na palavra, porque o tempo é de muita riqueza. Riqueza espiritual, ela está em abundância. Quem compreendeu o perigo desse contexto? Compreenderam ou não? Compreenderam? Outro texto isolado, que a Bíblia fala em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força e aparta do caminho do Senhor. Não é isso? Agora, no sentido geral, o homem pode confiar no homem? Não pode. É um texto. Esse texto ele está falando, maldito homem que confia tipo da sua própria força. Exatamente. Não é que você está pecando, se você confiar que aquele irmão vai realmente fazer isso, vai te pagar. É normal. Essa palavra, se você entender mesmo essa palavra, você vê que realmente está falando das suas próprias forças. Exatamente. Porque se eu desconfiar do irmão Carlos, eu estou destituindo da graça que está sobre mim. Porque eu estou desconfiando de quem não se deve. Eu estou desconfiando de quem é digno de confiança. Paulo está falando isso em 2 Timóteo 2, versículo 2. Ele está referindo, confia a homens fiéis. Senão a gente vai pecar e suspeitar mal e desmotivar da graça
usando um versículo isolado, sem usar o contexto dele. E esse pecado de loucura, como estou referindo, ele extingue o espírito, desfaz, desprezar as profecias. Por isso que nós temos que ter o texto que eu usei a expressão da palavra usura e a interpretação do sentido. Porque a Bíblia ela é lida e relida, examinada e interpretada. Um outro versículo que sempre usa, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sim. Muitas igrejas, elas falam que o uso do álcool não é proibido, desde que não se embriagam. Mas Deus, alguns profetas, Deus fala, recorrer a eles não usarem o álcool ou bebida forte. É que o nosso corpo, ele tem algo, e não é necessidade de ser mais. O corpo, ele necessita de álcool. Só você toma caldo de cana, suco de uva, às vezes, até laranja, alguns alimentos têm álcool. Álcool, maracujá tem bastante. Até para isso é o equilíbrio para o nosso corpo. Quando você vai a um médico, que um médico receita biotônico fontoura, o que é que o médico está dizendo? Ele está demonstrando que o seu corpo precisa de um pouco de álcool, que é o biotônico fontoura. Agora, se você tomar bebida alcoólica por abuso, está estrangulando, está exagerando, porque não existe isso, não existe. Na prática da vida, o nosso corpo precisa de álcool. Só que o álcool que dá dos alimentos já é suficiente para manter o nosso corpo em álcool. O álcool suficiente. Quem sabe disso? Hã? É. O corpo tem álcool, precisa de um pouco. Esse álcool não precisa você tomar bebida alcoólica. Se o álcool degenerar, vai ao médico e ele diz, olha, você precisa tomar um biotônico fontoura. Ele está chegando isso, o álcool. Então, o corpo precisa de álcool, é o que já tem, não precisa tomar bebida alcoólica, porque exagera, não é? Não perde controle. O sal, o corpo precisa de sal. Não devemos alimentar com muito sal, sim ou não? Sim. O corpo possui água, até tomar água demasiadamente descontrola. O corpo possui 25% de sal e 75% de água. Aí vem oxigênio, carbono, sódio que é o sal, sulfato, magnésio. Então é uma grande quantidade de consistência que possui o nosso corpo. Isso já é suficiente. Agora, quando a pessoa diz, lá está falando assim, não embriagueis com vinho, que é a contenda, mas se você olhar no sentido espiritual, mesmo que a pessoa não beba e não tome bebida forte, mas se ela é contendeira, ela está embriagada com a mente. Como se estivesse tomando o mesmo dose forte. Tira a consciência. É porque a Bíblia diz que a contenda é pecado de feitiçaria, é um pecado capital. Já leram isso? Já? Não, os 7 pecados capitais da Bíblia. 7 pecados capitais, está em Provérbios capítulo 6, não é? Versículos 12 ao 21. Fala sobre os 7 pecados capitais e um dos 7 pecados é o contendeiro. O crente contendeiro, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz, o crente contendeiro é o crente feiticeiro. A mesma coisa. O que seria contendeiro? Irmãos, a terra não sofrerá. Olha que coisa terrível. Uma coisa quando Deus relaciona, de Samuel lá, da desobediência, né? De Saul, né? Saul. Samuel sabe que a desobediência é semelhante ao pecado da feitiçaria. Da feitiçaria, rebelião, feitiçaria, iniquidades. Por isso que é bom nós estudar a palavra, entender bem a palavra e sentir o mal que mais nós precisamos. Alegria com Deus, conosco e com os irmãos.
Isso aí é um potencial de testemunha do fruto do Espírito Santo. É uma realidade nessa palavra. Bom, eu vou distribuir aqui, irmãos, essa matéria que é para nós, né, continuar esse trabalho. Pode distribuir, irmão. Você primeiro pegar o seu. Irmãos, acho que dá para todos. Se não der, depois eu trago mais. Sobre graça e lei. Graça e lei. Graça e lei. Isso é muito delicado porque a graça é o marido vivo. Como disse até o irmão lá na pregação de sábado. A graça é o marido vivo, mas a lei é o marido morto. Moisés morreu, Jesus vive. E isso, a mistura é que traz, você não perde a fé, mas você perde a essência da fé. Fé sem essência é conhecida como fé parcial, ou fé emprestada. Distribui também para os irmãos. Parece que todos é de Boninal, não é? Todos tem um que não é? Não é de Boninal, é de Coxó. Coxó é onde mora o meu irmão e as irmãs. A irmã Jô, a irmã Joaninha. Você é filho de Joaninha, não? Não, mas está bem. Então é muito importante a gente estar relacionado à palavra. Aqui, irmãos, tem muitos versículos. Os irmãos podem levar para casa, mas leiam com cuidado. Porque quem está instruindo está também aprendendo. E quem está aprendendo tem que ter responsabilidade de aprendizado. Porque nós podemos aprender. Os irmãos sabem disso, que tudo que podemos fazer e não fazemos, o que fazemos? E o que é pecado? O que significa a palavra pecado? Pecado é rebelião contra Deus. É isso que é pecado. Pecado é rebelião contra Deus. Justamente. O pecado é aquilo que você pode fazer e não faz. Pode, sabe, mas não quer. Aí é muito perigoso. Esse aqui. Então, olha o que diz a palavra de Deus sobre lei e graça. Nossa, eu não sabia. Eu preguei ontem isso, né? Exatamente. Por isso você precisa estudar, Deus dá. Igual hoje cedo nós estávamos aqui, a irmã estava dando testemunho, mas não sabia ler. Mas quando ia ler a Bíblia, Deus abria a mente. E interessante, é assim mesmo. Lá na escola, irmãos, tinha uma irmã, e a Bíblia está lá na sede ainda. Ela estava na escola, mas para ler a letra dela, ela não sabia praticamente ler nada. Para corrigir as provas daquela irmã, era preciso você praticamente adivinhar, trocar o S pelo C, o P pelo T, o Z pelo S. Ela escrevia tudo de garranchinhos. Mas o irmão Carlinhos, por incrível que pareça, aquela irmã só tirava nota de 8 para 10. Nunca aquela irmã tirou nota baixa, tirou nota máxima é 10. E a nota dela é de 8 para 10. A irmã Isabel. Sempre encontrou ela lá na série, a gente se comenta. Desde a leitura dela era pouca, mas o que levou ela a ser tão desenvolvida na escola? A graça de Deus abundante que incentivou ela a dedicar. Era uma garrancheira só. Às vezes ficava mais de uma hora, adivinhando o que ela escreveu, praticamente. Mas acertou. Só tirava nota de 8 para 10. Você vê que beleza? Ainda depois, se eu falar com o Carlinhos permitir, na sequência dá um questionáriozinho bem fácil. Pode ser 5 perguntinhas para cada irmão, né? Levar para casa.
fazer com tempo. Isso é muito bom para nós, ou não? É importante a palavra. Olha, aqui essa lei que está falando, a propósito da lei, revelar o caráter excessivamente maligno do pecado. Romanos 3, verso 20 e 7, 7. Romanos. Por que a lei revela o caráter maligno do pecado? Maligno é pecado. Porque a lei, irmãos, ela é tão santa, ela é tão pura, ela é tão perfeita, que não tem um ser humano que consiga guardar. O ser humano, nós somos tão imperfeitos, de uma maneira demasiadamente até, mesmo que temos o Espírito Santo, mas nós somos tão imperfeitos ainda, que nós não conseguimos olhar, ver nem o símbolo da glória de Deus. Onde está o símbolo da glória de Deus? O símbolo da glória de Deus está no sol. Mas ninguém consegue fixar os olhos no sol, porque baralha toda a vista, e tão fraco que somos, e tão incapaz que somos, não conseguimos, literariamente falando, ver Deus nem no símbolo da sua glória, porque somos vasos de barro. Então a lei, ela é refinada. Deus trouxe a lei para demonstrar o seu caráter, a sua existência e a sua infalibilidade, mas tem propriedade que ela é exclusivamente de Deus. Tem atributos que é exclusivamente de Deus. Então, quando Israel ignorou a santidade de Deus, o que aconteceu com Israel? Trocou a graça pela lei. Não é que Deus implantou a lei, porque Deus nunca nos convida para nos colocar jugo pesado. Às vezes a gente que se complica as coisas. Sempre o convite de Deus é para que sejamos amigos dele em condição de filho e também transmissor de paz de nós para com ele. Deixo a minha paz e a minha paz. Sempre foi assim a palavra de Deus. Quando o homem ignora, como Deus ama o homem, Deus dá uma prensa, castiga. Foi o que aconteceu com Israel. Se nós olharmos bem na Bíblia, quando Deus falou com Abraão ainda, existia a lei? Não. Então. Era graça. Graça, não foi? Graça. Então Deus chamou Abraão, não para entregar a lei, mas entregou o quê? Graça. E daí um casal de velho, mas portador da graça, nasceu um filho segundo a graça, nasceu a geração de Israel segundo a graça, peregrinaram no Egito segundo a graça. Qual é a necessidade que tinha de trocar? Falta de atenção. Então, vou fazer mais uma, para hoje nós estamos terminando, mas nós vamos dar prosseguimento, como é importante. Vou repetir as mesmas palavras. Quando Deus chamou Abraão, foi segundo a graça. Foi a chamada do homem da quarta aliança. Foi segundo a graça. Aí Isaac nasceu segundo a graça. Aí veio os 12 patriarcas segundo a graça. E foram para o Egito, ficaram no Egito 400 anos debaixo da escravidão dos egípcios, mas na promessa da graça de Deus. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 13, assim por diante, Deus falou com Abraão. E quando completar 4 gerações, que a geração naquela época era 400 anos, eu farei com que essa nação volte para cá. E aí Deus falou com Abraão. E elas voltarão do Egito, sairão do Egito, estão no Egito como escravos, mas sairão do Egito como ricos. Eita Deus maravilhoso. E ele saiu como rico. Deus deu graça ao povo de Israel. No capítulo 14, né? 12, 14, 13, 14. O povo saiu com grandes riquezas.
Mas debaixo do quê? 3 meses que a nação viajou debaixo da graça do Egito ao Sinai, foram beneficiados, não fizeram nenhum propósito, fizeram. Porque a graça, ela já traz um investimento assim, ó. Deus foi investindo, a nuvem os guiava e iluminava. E de dia a nuvem guiava e abastecia do sol. Fazia com que o povo ficasse isento daquela caloria terrível abrasador lá do deserto. Mas tudo debaixo, sem nenhum. Abraão conquistou todas aquelas terras, futuramente era o símbolo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está em cima, como sabemos, mas o símbolo está embaixo, sem fazer nenhum esforço. Só crendo em Deus, investindo, agraciando. Então, eles do Egito até o Monte Sinai, por 3 meses, e a graça foi dada a um casal de velhos. Mas aí já saiu uma nação composta por 3 milhões de almas. E o tamanho do trabalho de Deus foi maravilhosa. Aí veio então Moisés. Se os irmãos olharem, Moisés é mais novo que Abraão, há mais ou menos 400 anos. 400 a 430 anos depois que veio Moisés. Aonde foi dado a lei. Mas vamos terminando aqui. Vamos ver no livro de João, capítulo 1, versículo 16 ao 17, 18. Vamos montar isso ali para nós. O Evangelho de João, capítulo 1. Encontraram o testemunho de João Batista, muito lindo para nós. Encontraram o capítulo 1? Pode ler, Montes, versículos 15, 16, 17. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim. É antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Recebemos o quê? Da sua plenitude. Aí já fala tudo. Graça sem limite. E graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Justamente, então, João dando testemunho que Isaías já tinha dado 1 7,14, não é? Quando veio Jesus, durante os 3 anos e meio que ele esteve na terra, ele veio, na palavra original, ele veio em forma de teofania. Fania é homem, fania é gente, e terra é Deus. Então, Deus em forma de homem no meio dos homens. Coisa linda, não é? O amor de Deus. Deus em forma de gente no meio da gente. É por isso que João disse: vimos a sua glória. Só entendia que Jesus era glorioso quem estivesse no Espírito, como João Batista. Se os demais poderiam ser um profeta, um ressuscitou, assim por diante, mas conheci que era Jesus, não. Agora Jesus, no versículo 29, desse capítulo 1, ele fez bem assim, ó: eis lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apontou com discernimento, não foi isso? Discernimento maravilhoso. Aí hoje para nós é isso que nós temos, é essa segurança plena. Agora hoje, Jesus foi e nós não vemos mais Ele. Mas o que acontece? Ele diz: eu em vós. Quer dizer, Deus em nós. Deus em nós. Teofania, eufania, Deus no homem, Deus em nós. Por isso que nós temos uma confiança muito grande de servir a Deus.
temos certeza que o Senhor tem nos ensinado a honrar uns aos outros em amor, com respeito, com todo o respeito que um servo deve ter, e os que não são também, tratar todos com respeito. Mas quando se trata de um servo de Deus, uma serva de Deus, não podemos ser leviano, porque Deus em nós, Deus em nós, eufania, Deus em nós, porque o Espírito de Deus veio sobre nós. E estamos seguros, nós estamos vendo Jesus literariamente. Então João disse, né? Vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Graça por graça. E João não descartou, não fez rodeio. Ele já entrou no direto, no derramamento direto do Espírito Santo. Ele nos deu a sua plenitude. Plenitude é algo completo que a pessoa tem desde que ela aceita Cristo e vai dedicando em buscar em sentido mais de sabedoria. Isso é muito importante. Aí ele expressa a graça, a lei foi dada por quem? Por Moisés. A graça Por Jesus. e a virtude foi dada por Jesus Cristo. Figurado no ministério de quem? De Abraão. Exatamente. Deus tipificou a graça. Quando você vai ler o ministério de Abraão, é o que deve nos encher muito da graça de Deus. Eu sinto isso entre os irmãos também sempre. Quando nós vamos ler o ministério de Abraão, um homem que cometeu cerca de 8 falhas, só que não porque ele queria, porque era humano. E Deus o não fulminou, mas Deus só foi ajudando, perdoando, porque estava sendo ele personificado na graça. Olhe bem. E quem confirmou a graça com Abraão foi o próprio Deus em forma de pessoa. Vamos resumir com a leitura de 14 de Gênesis. Gênesis 14, versículo 18, 19. Analisando bem, se não caso de ler para nós, não ler. Gênesis capítulo 14, versículo 18. 19 também. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus o Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo e tudo. Isso, por ato de fé e não por regra de Malaquias. Está vendo que tem uma diferença muito grande? Quando Abraão dizimou, ele não tinha devorador na vida, igual existe hoje. Agora ele cita a lei de Malaquias. Ele dizimou porque ele era bem suave e não precisava de qualquer coisa. Então veio Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele veio em forma de homem, ele não teve princípio de Deus, nem fim de vida, mas em forma humana, e trouxe a Abraão a ceia. Trouxe pão e trouxe vinho, para quem você vai avaliando o sentido tipológico do Antigo Testamento nesse caso. O próprio Abraão recebeu a ceia das próprias mãos de quem? De Deus, justamente. E era Melquisedeque. E os irmãos sabem, não sei se os irmãos sabem, mas quando Uzias, rei de Judá, homem potente, poderoso, ele foi exercer o trabalho de sacerdote no capítulo 26 de Crônicas. O que aconteceu com ele? Deus puniu com lepra, colocou em uma casa isolada, lá no versículo 20, do capítulo 26, porque ele foi fazer o trabalho de sacerdote. Só que, porque estava na lei, o rei Uzias, o Azarias, estava na lei. Só que esse homem que apareceu a Abraão, que era Melquisedeque, figura de Cristo, ele era rei sacerdote. Para ele ser rei sacerdote, só poderia ser, na época, dando testemunho da plena graça.
ele era rei de Salém, que é Jerusalém, e era sacerdote do Deus Altíssimo, tudo ao mesmo tempo. E ele era um abençoador. Por isso que nós temos essa explicação tão ampla na graça, que nos liberta plenamente, às vezes, dos nossos pensamentos, dos nossos achismos. Depois, se os irmãos quiserem olhar esse contexto, está no capítulo 7 do livro de Hebreus, não é? 7 primeiro na sequência, depois leio em casa, leio o contexto de Abraão, desse versículo de Melquisedeque com Abraão, foi o implantamento da promessa. Imagina, irmãos, Abraão com 318 homens venceu 5 reis. Vocês vão olhar do versículo, não foi isso? E reis tão potentes que eliminou os reis de Sodoma, Gomorra e Adão e Zeboim. Reis potentes, ele com 318 homens venceu 5 reis, mas foi ela ou foi Deus? Deus, que veio o próprio Deus dizendo, Melquisedeque, figura do Filho de Deus, de Cristo, dizendo, bendito é o Deus, né, Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aí Abraão dizimou porque era Abençoado. Você sabe que tem muitas pessoas que vivem assombradas, né? A lei assombra mesmo, devorador na vida, é uma personificação da lei. Isso é perigoso, não saber. Vamos resumir com Romanos 3:9. Encontrar rapidinho nele. Abraão fez aquela obra porque ele era bendito. Ele já deu o dízimo, mas como abençoado, ele já tinha até vindo da vitória da guerra, não é? A grande guerra que ele enfrentou, o texto abaixo fala. Romanos 3:9. A irmã pode ler a irmã mesmo? Pode ler? Diz assim, 3:9. De maneira nenhuma. Romanos, Gálatas 3:9. Gálatas. Falei Romanos? Gálatas, perdão, desculpe. Gálatas 3:9. Diz que o errar é humano, reconhecer é divino, consertar é necessário, permanecer no erro é maligno. Não, mas realmente, né? Encontrou, irmão? Gálatas. Está ali logo depois de 2 Coríntios. Ajuda ela aí, irmão. Isso. Epístola de Gálatas. Gálatas 3, versículo 9. Mas tem a sequência, tem um 9, tem um 10, tem um 11. 3:9, pode ler? Pode. Pode ler, pastor? Sim. De sorte que os que são da fé são benditos com crente Abraão. E o que significa bendito? Isenção de maldição. Compreendeu? A palavra bendita é bem-sucedido, bem-aventurado, bem seguro, isento de todo tipo de maldição. Vê o versículo 10 completando, já vamos fazer a oração, fazer a oferta e... Todos aqueles que, pois, que são das obras da lei. Peraí, pastor. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito que está maligno todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para famílias. Isso, eram 603 regras e as pessoas precisavam cumprir todas. E o ser humano não tem capacidade. Sempre quando Moisés falou com Israel, lá ainda no deserto, renovando o pacto da lei, ele falou no livro de Deuteronômio 27, versículo 26. Moisés colocou 6 tribos do lado do Monte Ebal. As maldições eram lançadas e 6 tribos do Monte Gerizim. Gerizim lançava as maldições, do Ebal as bênçãos de Deus. De um lado do monte as maldições,
aí as bênçãos do Gerizim e as maldições do Monte Ebal, se não fizesse a obra. Só que não dá para fazer mesmo. E o povo obrigatoriamente tinha que dizer amém, sem que pudesse cumprir. O pecado, cada momento, ia aumentando. Hoje o Senhor nos trouxe aquilo que está escrito em João 8:32, né? Conhecereis A verdade, justamente. Se nós misturar a lei com a graça, a gente está cometendo o pecado de adultério, porque a lei, Moisés morreu. E muitas leis eram cerimoniais. E aqui nós vamos aprender que a lei moral que está lá no Antigo Testamento, ela passou para o Novo Testamento, mas com outra personificação, em meio de nós cumprir a lei. Perdão e relacionado ao fruto do Espírito Santo. Interessante, não é? Senhor Deus, receba ao pé dos teus servos, Senhor, que o Senhor tens preparado no Senhor da glória, com a tua graça maravilhosa, santa e poderosa. Meu Deus, o Senhor tem sempre preparado para o teu povo, e receba, Senhor, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém e graças a Deus. Coloque, pegue também os envelopes, pegue pela fé, o Senhor da glória. Hoje é tudo por fé. O que não é por fé é só aquilo que é pecado. O que é por fé de acordo com a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos, continua nos abençoando, rica e poderosamente, que nós somos abençoados. O irmão Carlos está com a palavra, já vamos terminar. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Quem crê nessa verdade nessa noite diz amém? Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Amanhã, Deus permitindo, nosso irmão, né, Josiel está aqui trazendo a palavra. Quarta-feira, nosso irmão Adriano, né? E quinta-feira, o que, igreja? Santa Ceia, louvado seja Deus. Presta atenção. A Santa Ceia só vai ser nessa quinta-feira. Amém? Depois vai voltar ao normal, todo segundo domingo. Quem entendeu diz amém. Amém? Igreja, louvado seja Deus, né? Você vê que ontem acabou 5h30 lá o culto. Foi. Já pensou? Estava mesmo. 5h30 acabou o culto. Eu falei assim, meu Deus do céu, para que fechar essa igreja? Entendeu? Dava tranquilo para poder vir, louvado seja Deus, né? Estava mesmo. Louvado seja Deus. Mas é só Deus, né, meu irmão? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Mas quem crê na sua vitória diz amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quinta-feira, né, vai ser a nossa Santa Ceia. Sexta-feira, culto de oração. Amém. Sábado, a nossa irmã Adriana, lá de Altura ao Vinho. Amém. Ela vai estar aqui trazendo a palavra. E Deus permitindo, nosso irmão Jonas está aqui conosco. Amém. Quem crê que o Senhor está aqui todas as noites diz amém. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. E segunda, quarta, sexta e domingo nós temos oração pela manhã. Hoje estava a nossa irmã Olga aqui, nossa, estava lotada, estava uma bênção, hein? Louvado seja Deus, né? E ela vai iniciar uma campanha aqui segunda-feira que vem. Louvado seja Deus, né? Sobre louvado seja Deus, né? A família, louvado seja Deus. Quem entendeu diz amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. Quem tem familiares, louvado seja Deus, que ainda precisa chegar na presença do Senhor, diz amém. Louvado seja Deus, né? Quem não estiver trabalhando, louvado seja Deus, né? Quiser vir, venha de manhã, louvado seja Deus. Amém, glórias a Deus, aleluia. E grande será a sua vitória. Quem quiser se diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Aí Deus permitir no sábado, louvado seja Deus, né? Já está certo, a gente está levantando a parede aqui. Louvado seja Deus, amém? E depois nós já vamos estar já se preparando para poder vestir aqui. Amém, louvado seja Deus, né? No púlpito aqui embaixo. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Quem está orando aí, louvado seja Deus, nesse propósito de amém. Apresenta, tá, meu irmão? Apresenta para Deus colocar as mãos, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, louvado seja Deus, né? Ele é o dono do ouro da prata, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. E Deus, ele dá a direção de tudo. Quem crê assim diz amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmão. E se Deus sabe que o Senhor e as palmas se abrem. Amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho que nos deu. Tem alguém que porventura quer aceitar Cristo? Levante uma das mãos.
Alguém aceitando a Cristo? Alguém? Então vamos agradecer a Ele por Ele ter nos dado tanta oportunidade numa época tão difícil, não é, irmão? A época tão difícil de Cristo facilita tão bem para conosco, não é? Ele quer nos ajudar, pode e sabe nos ajudar. Isso é tudo para nós. Vamos agradecer a Deus, depois que queremos Deus, continuaremos com o trabalho aí sobre a lei e a graça. A lei e a graça. Eu não sabe que o Espiritismo usa a lei, não é? Usa muito. Todos os despachos que eles fazem, as oferendas, as comidas que eles fazem, é tudo segundo a lei. É tudo tirado da Bíblia do Antigo Testamento. Os ritualistas. Ah? Quem? É doutrina de fazendo abstinência de manjares, a doutrina é demoníaca. Então, de quantos ritualismos, quanta canseira tem, é verdade. Então, vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta noite, não é? Tem irmãos aí nos ajudando, faz muito bem, as irmãs participam, nós participamos. E vamos agradecer a Deus. Se alguém quiser o seu fazer, vamos orar. Senão, já estão abençoados por Cristo, Senhor da glória. Vamos agradecer. Continua lendo o impulso, tá bom? Bastante versículos, nós ficar bem inteirados na palavra. Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos concedeu nesta época, Senhor, uma época tão rica de servir a Deus, Senhor da glória, de servir, meu Deus, com a tua graça divina, com o teu poder divino, santo e maravilhoso, na virtude do teu evangelho santo e poderoso, que permanece, ó grande Deus, para sempre. Nós precisamos constantemente da tua graça, não tem faltado também a nossa família, a família dos teus servos, Senhor, de um modo geral, a nação de Israel e outras nações também, Senhor, que eles venham a ser beneficiados pelo poder da tua graça, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, diga amém. A paz do Senhor e na paz de Cristo Jesus. Se os irmãos quiserem receber o som com azeite, bem, senão os irmãos, está aí os irmãos de Boninaldo aqui mesmo, não é? Vamos.